a mais um programa de arquitetura industrial. O arquiteto José António Lopes é o guia desta conversa à volta de vários projetos de ampliação, reabilitação do património e construção de raiz. Portanto, é fácil perceber que há vários tipos de reabilitações, recuperações da arquitetura industrial. Por que escolhemos estes quatro? Olha, Débora, escolhemos porque tínhamos que escolher alguns que representassem a forma diversa como nós temos que abordar muitas vezes o desafio de projeto industrial. Começávamos, por exemplo, por pensar que a situação mais comum é termos uma pré-existência, termos que a reabilitar ou melhorar e, porventura, ampliar. Esta é a situação, por exemplo, de um projeto que temos aqui em Felgueiras ou de um projeto que temos em Matosinhos. São situações que é, digamos, o modo mais comum de abordar a encomenda. Por exemplo, começamos aqui com a situação de Felgueiras, uma ampliação de uma construção dos anos 80, ou na situação de Matosinhos, que podemos já ver a seguir com mais detalhe, uma construção muito condicionada pela envolvente urbana que a condiciona, digamos assim. E que é bem notória aqui na fotografia. Muito nítida. Vamos já ver. Depois, tínhamos que escolher duas atitudes um bocadinho diferentes. Uma situação de uma construção nova, de raiz, em terreno sem grandes condicionantes urbanísticas. Essa é a situação que vos vou mostrar de Mangualde. E depois a situação, porventura, mais desafiante, mas eventualmente também com um nível de gratificação do ponto de vista disciplinar maior, que é a intervenção em património, ou seja, edifícios com valor patrimonial muito alto. Protegidos, inclusive por regulamentação e por lei. E, portanto, é uma situação que veremos em Santo Tirso e que, digamos, ilustra bem o nível de adaptação que um processo industrial moderno tem que ter face a um contentor, digamos assim, muito antigo. Muito bem, então começamos? Começamos, por exemplo, por Felgueiras. É uma situação típica de uma nave industrial dos anos 80, que tem uma área que, face ao projeto, representa praticamente um terço da área do projeto, ou seja, é uma nave a funcionar, é uma unidade industrial pujante em termos de dinâmica e de tecnologia emprego na área dos sapatos. E o que aqui se apresenta é a necessidade de adequar não só o sistema produtivo interno da nave existente, mas também adequá-la a novos desafios tecnológicos, mas também ampliar substancialmente, porque há novos processos e áreas de armazenagem que o mercado agora obriga. O que nós temos aqui proposto é, de facto, um perímetro construído muito ainda expressivo, muito caracterizado pela nave industrial existente e pela ampliação, portanto, pelo edificado, mas na vontade deste empresário dotar a empresa também de condições modernas e até, de alguma forma, singulares, pouco vulgares, de acolhimento das próprias necessidades sociais da empresa. Ou seja, não só novas áreas administrativas, novas áreas de escritórios, mas também todo um conjunto de áreas sociais internas, novas, que permitem, no fundo, interior e exteriormente, o usufruto dos colaboradores. Por exemplo, tem aqui uma área de jogo, uma área de estadia, para pausas, zonas verdes bem qualificadas e extensas. E, enfim, de alguma forma perceber-se que a nova imagem do edifício e do conjunto industrial dá notícia desta postura, digamos, nova também. Sim, e de olho no futuro. E de olho no futuro, e de olho também, digamos assim, com muita atenção ao bem-estar dos colaboradores. Ou seja, é importante o cliente, é importante a recepção em condições
adequadas daqueles que nos procuram, ou à empresa, mas também dos colaboradores. Muito bem, ficou muito claro. Então, esta situação de Matosinhos é uma situação bem mais condicionada ao nível, sobretudo, daquilo que é envolvente. Como se percebe, o que acontece, há aqui uma área habitacional que margina, digamos assim, alguns assentamentos industriais, muito, digamos, herdeiros da passagem da linha de caminho de ferro adjacente e, portanto, qualquer movimento em torno de uma nave industrial é por natureza sensível, não só pelo impacto que pode ter na envolvente residencial, mas também por condições métricas do próprio espaço disponível. O que aqui acontece na Petibol, que é uma empresa na área dos polímeros e da moldagem do poliestireno, é que, de facto, é um processo industrial relativamente complexo e que tem, enfim, necessidades de proteção, digamos, envolvente, que aqui observamos. Também, neste caso, o trabalho conjunto com o processo industrial anuncia uma melhoria substancial das áreas sociais, para além das questões de layout industrial que nos sempre motivam. Arquiteto, falamos agora de outros dois projetos totalmente diferentes, à partida parecem mais desafiadores. Uma construção de raiz e uma requalificação do património. As construções de raiz têm obviamente, as suas, enfim, características particulares do sítio onde são feitas, enfim, do contexto urbano onde se inserem. Contudo, face, por exemplo, às questões patrimoniais, de reabilitação de património construído, enfim, terão menos condicionantes no que toca à adequação a um layout industrial. Por exemplo, este exemplo que há bocadinho introduzido, Mangualde, é no fundo um exemplo típico de uma intervenção nova, digamos assim. Tem a componente industrial normal, digamos, uma nave de construção corrente, industrial, e depois terá aqui um fator acessório interessante que tem associado a uma unidade comercial que pretende, de alguma forma, constituir-se como loja de fábrica, mas também agregar outro tipo de valências complementares. Portanto, é uma construção que pretende algum valor icónico de marca, digamos assim, de território, mas também de marca corporativa da empresa que está associada, mas também, obviamente, resolve as questões mais da funcionalidade e do layout industrial mais puro e duro, tido, enfim, de um modo mais tradicional. Mais complicado é a situação mais complicada, mais complexa, digamos assim, é a situação que decorre da intervenção em edifícios que são classificados, digamos assim, do ponto de vista do património industrial, da arqueologia industrial, digamos assim, e é o caso da Fábrica de Fiação e Tecidos da Rivizela, antiga Fábrica de Fiação. Um edifício bem conhecido. É um edifício fantástico, é um complexo industrial muito grande, que nós tivemos a oportunidade de intervir em cerca de metade da área do complexo. Portanto, mudou de mãos e, portanto, a oportunidade de fazer localizar num edifício industrial do início do século XX, no caso desta parte, um layout industrial moderno, atual e tecnologicamente avançado, é por si só um desafio de articulação difícil. Mas é muito gratificante, foi muito gratificante, o processo está completo, o edifício está pronto e percebe-se claramente que é possível conviver com um edifício dito antigo à luz dos desafios tecnológicos e de layout industrial mais contemporâneos. Esta possibilidade de reabilitar edifícios existentes permite sempre uma pegada ecológica mais controlada do que a construção de um edifício de raiz. E face digamos, ao estado das nossas cidades e da nossa urbanização, é inteligente e é sempre recomendável reabilitar para reutilizar, requalificar, porque
entenda-se, apesar de nós termos soluções de reintegração de materiais, de demolição, por exemplo, a reabilitação tem consigo o valor do património. E esse é algo que não se reinventa. Ele está lá, pode-se valorizar. E fica por aqui mais um programa de arquitetura industrial em que a arquitetura está de mãos dadas com eficiência dos edifícios, racionalidade dos espaços e respeito pelo ecossistema.